Livro dos Atos dos Apóstolos, outros falam Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 3, embora estarei me concentrando no versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Em algumas versões está escrito, provando de maneira clara, inquestionável, que estava vivo, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Você pode dizer amém? Meus amados irmãos, povo de Deus, amigos que nos escutam nesta hora. O apóstolo, aliás, o doutor Lucas, que a gente não sabe se chegou a ser consagrado a presbítero, embora alguns acreditam que sim, ele faz, obrigado, filho. Ele faz uma declaração, ele faz um documento de caráter mais próximo da cientificidade. Se nós estivéssemos na linguagem de hoje, um documento próximo daqueles trabalhos de TCC, né? Término de conclusão de curso nas faculdades, que precisa ter ali regras para mostrar o que está falando, provar o que está falando. Por isso que no Evangelho segundo Lucas, você vai observar que os eventos ali são narrados com mais descrição, e as palavras no grego são palavras escolhidas com mais precisão. Os outros tiveram esse cuidado, mas eles não tinham essa intenção de escrever um tratado. O Lucas, ele fala, olha, eu fiz o primeiro tratado. Qual é o primeiro tratado? O Evangelho segundo Lucas. Nós chamamos segundo Lucas. O Evangelho de Jesus. A história de Jesus. Os ensinos de Jesus. Os feitos de Jesus. E ele fez tudo como numa forma de tratado. E esse tratado também, alguns falam que não é só uma questão acadêmica. É também de uma forma, de uma peça jurídica. O que é uma peça jurídica? É uma peça em que o advogado, ele narra a versão do seu cliente de maneira clara, concisa, de maneira precisa, mas também de maneira acreditável. De maneira que aquele discurso não pode ser discutido. Que aquelas ideias combatidas não encontram peso. Não podem ser... os advogados eles fazem estas peças para que quando apresente o outro advogado ou o promotor, o outro advogado não possa encontrar na própria peça elementos para questionar. Então o Evangelho de Jesus narrado por Lucas é um tratado que vai descrever de maneira minuciosa e de maneira incontestável os eventos acerca de Jesus, os ensinos. Olha, Jesus ensinou isso. Pode ter gente que está dizendo que Jesus ensinou outra coisa, mas ele ensinou isso. E ele fez estes atos. Óbvio que ele não pôde colocar todos os eventos, que como o apóstolo João escreveu no final, muitos dos seus eventos, se fosse colocar, não cabia nos livros. Embora a gente está olhando pergaminhos, a limitação da época. E eu creio que se a gente for fazer hoje, uma pessoa não consegue catalogar todos os eventos que Jesus fez na terra, se tivesse essa condição. Não poderia conseguir em sua vida catalogar todos os eventos que Jesus fez. Sabe por quê?
porque Jesus morou numa cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade, alguns iam lá ouvir o mestre ensinar. Só que eles nem eram judeus, às vezes nem era registrado, porque era servo de alguém, estava a caminho, estava a serviço de alguém. Então eles iam para outros países, e desses outros países espalharam, e eles também foram impactados pelo ministério de Jesus. Por que eu estou falando isso de maneira introdutória? Porque Lucas, ele vai escrever um segundo tratado. Ele vai falar, olha, eu fiz naquele primeiro a história de Jesus, os feitos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Agora eu vou falar o que é que os seus apóstolos fizeram. Se os irmãos analisarem Atos dos Apóstolos, na verdade vai ser de maneira mais precisa, e vai ter uma quantidade maior de feitos do apóstolo Paulo, visto que Lucas está com o apóstolo Paulo. E por isso que muitos até acreditam que tanto o evangelho de Lucas quanto o livro de Atos formam uma peça jurídica para a defesa de Paulo contra o tribunal de Roma. Vocês não sabem que Paulo foi preso por 2 vezes. Na primeira, por estar pregando o evangelho. Na segunda, acusado de colocar fogo em uma cidade. Obviamente que a acusação era falsa. E Lucas, muitos acreditam que o evangelho e o livro de Atos, na ideia inicial, foi escrito por isso. Obviamente que na ideia do Espírito Santo, eles falaram, eu quero um evento narrado de maneira precisa. Quem eu vou usar para escrever de maneira precisa? Vou pegar aqui um médico que sabe escrever história de maneira detalhada, que sabe escrever uma história de maneira precisa, de uma maneira que não pode ser contestada pelos outros historiadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto, meus amados irmãos, que uma vez um grande historiador, ele lendo o evangelho de Lucas e o texto de Atos, ele falava que era impossível Lucas estar falando de maneira correta. Era impossível. O homem era historiador, e ao contrário de Lucas, ele era historiador, formado só para contar história. E ele dizia que era impossível. Ele morava na Inglaterra, e ele dizia, é impossível Lucas estar certo. Porque ele olhava as questões das cidades, os nomes das cidades, os nomes das pessoas. Ele dizia, é impossível Lucas estar certo. Aí ele tirou um ano sabático só para estudar. E na tentativa dele, na ideia dele, que ele colocou no seu trabalho de conclusão de curso, era desmistificar e provar que Lucas estava errado. O resto você já pode imaginar. Ele passou um ano visitando todas as cidades que Lucas contou. Passou um ano olhando todos os elementos arqueológicos. Passou um ano olhando todos os sítios arqueológicos, medindo quilometragem, fez todo um trabalho, e no final ele dizia, Lucas estava certo, eu é que estava errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o propósito humano pode ter uma direção, mas quando está na direção do Espírito Santo de Deus, Deus, ele completa a sua obra, e nada pode contestar a palavra de Deus. Você pode até questionar a forma como alguns profetas, como até o escritor dos Hebreus disse, olha, Deus, e o apóstolo Pedro uma vez disse, olha, às vezes os profetas receberam a palavra de Deus, e eles não conseguiam entender a palavra de Deus, porque não conseguiam entender de maneira clara a palavra de Deus. Eles colocaram de maneira como eles receberam, e como eles receberam, eles não tinham clareza, obviamente eles iam colocar de maneira não muito clara. Às vezes até não está muito claro, mas no passar do tempo, Deus vai mostrando que a sua palavra é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos num tempo, meus amados irmãos, que nós podemos dizer com toda certeza, com toda convicção, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. O que está escrito aqui aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que pensam que querem contrariar a palavra de Deus, quanto mais eles estudam, mais eles precisam entender, a palavra de Deus é verdadeira. As histórias que estão escritas na Bíblia são verdadeiras. Você pode louvar ao Senhor por isso?
aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, o que me chamou a atenção foi o versículo 3. Lucas disse que depois de Jesus ter padecido, ele ensinou, ele fez milagres e fez maravilhas. E depois de ter padecido, qual é o seu padecimento? Receber o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Se fazer pecado para perdoar os pecados da humanidade. Passou por uma cruz, crucificado, pregos nas mãos e nos pés, cruz na cabeça. Derramou todo o seu sangue, zombaria, humilhações e morte. Morte de cruz. Mas o escritor Lucas também diz, ele ressuscitou ao terceiro dia. E o que me chama a atenção é que ele diz que se ressuscitou ao terceiro dia e se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Eu sempre achei que a prova de que Jesus estava vivo era o fato de ele ter se apresentado. Mas o versículo 3 mostra que a prova de que Jesus estava vivo não era simplesmente o fato de ele ter se apresentado às pessoas como vivos. Não era simplesmente o fato de se apresentar, e faz sentido que não era somente o fato de se apresentar a prova de que Jesus estava vivo, porque ele diz, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando que respeita do reino de Deus, e as versões mais próximas do original, vai mostrar que ele se apresentou, e ele provou, de maneira clara e inquestionável, que estava vivo. Ele, Jesus, ele provou. Agora, meus amados irmãos, nós precisamos entender o contexto, para entender por que eu me aprofundei nesse versículo. Jesus, ele se apresentou vivo, mas os judeus estavam dizendo que Jesus teve o corpo roubado pelos discípulos, porque Jesus, enquanto estava vivo, ele olhou, ele pegou as profecias dos profetas e disse, ao terceiro dia vou ressuscitar. Na hora dos avisos, depois de fazer milagres, de pregar, entre pregar e ensinar, Jesus dizia, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, porque está escrito que o Filho de Deus ressuscitará ao terceiro dia. O salmista disse que não deixará o seu corpo padecer no tempo de morte, mas o ressuscitará para a glória de Deus. Ele olhou os tempos, as escrituras, e disse, eu sou o Messias e vou ressuscitar ao terceiro dia. Então os judeus já orquestraram e diziam, olha, se aparecer essa história de que ele está vivo, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, vamos dizer que os discípulos roubaram seu corpo, pagaram os soldados, e os soldados confirmaram a declaração. Veja que diante de um tribunal, os soldados, que têm figura de peso, uma palavra com peso grande, soldados romanos, disseram, os discípulos roubaram. E como é que vocês deixaram os discípulos roubar o corpo de uma pessoa que está não enterrado, mas fechado em um túmulo, com uma pedra que nós colocamos, e vocês de guarda? Aí eles não podiam dizer que viram o anjo do Senhor aparecer, que a terra tremeu, que houve trovões, raios, e que eles ficaram assim, mas como que estivesse dormindo. Porque se eles dissessem isso, eles poderiam ser mortos por não cumprirem o seu trabalho durante o trabalho. Então eles se concentraram na mentira, e quando eles foram questionados, eles não puderam sustentar a sua mentira. Mas vejam, meus amados irmãos, que quando Jesus aparece a Maria Madalena, e Maria Madalena conversa com ele, pensando que fosse um funcionário ali, Maria Madalena só percebe que é Jesus que está falando com ela
Quando Jesus disse Maria, Maria, quando Jesus fala o nome dela, ela lembrou, opa, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e quando ele fala pelo nome, ele sabe que é o seu pastor. Quando Jesus disse Maria, ela reconheceu que era Jesus e o adorou. Depois, muitos acreditam que é nesse mesmo espaço que ele está conversando com Maria Madalena, Jesus está no caminho de Emaús. Lembra que tem os discípulos indo para Emaús? Voltando todos tristes. Mataram o nosso mestre, mataram o Messias, destruíram os nossos sonhos. A esperança de ver a libertação se foi, a esperança de ver uma vida boa agora se foi. Agora não vamos ter mais milagre. Agora os judeus e os romanos vão nos perseguir, vão nos matar. Aí aparece um homem do lado deles e começa a conversar. Que história é essa que vocês estão conversando? E eles ainda zombam do homem. Você é tão peregrino assim que não sabe a história do que aconteceu nos últimos dias. Todo mundo sabe dessa história. Que história? Olha, havia um homem que fez maravilhas. O nome dele era Jesus. Mas acusaram ele, mataram ele e mataram todas as suas promessas, todas as suas palavras. Aí o homem começa a contar começa a contar a Bíblia toda para eles, de Gênesis até chegar neles. Começa a contar, lembrar as profecias. E enquanto eles estão ouvindo o peregrino lá falando da palavra de Deus, das profecias, dos salmos, daquilo que falava do Messias, eles estão ouvindo, o coração aquecendo, o coração ardendo, aleluia, o coração, a alma se alegrando. Mas eles ainda não reconheceram que era Jesus. Só vieram reconhecer Jesus quando Jesus deu graças e sumiu. Que prova é essa que ele está vivo? Depois o Senhor apareceu aos 12, aos discípulos, aos 12 porque ele já tinha escolhido o substituto de Judas. Estavam lá no cenáculo, com medo. Agora que os judeus vão nos pegar, agora que nós vamos ser mortos pelos romanos. O nosso líder foi ferido, e como está escrito, ferindo o pastor, as ovelhas são dispersas. Agora é que nós estamos mortos. Eles estavam com medo, reunidos no cenáculo, portas fechadas, tudo fechado, eles com medo. Aí de repente, do nada, no meio do salão, aparece um homem. Paz seja convosco. Eles olham, é Jesus. E num desses eventos, foram 2 vezes que Jesus fez essa arte, né? Apresentou os discípulos de maneira do nada, do meio do cenáculo, tudo fechado. Jesus apareceu do meio dizendo, paz seja convosco. Na segunda, já estava lá um que eu só acredito vendo. Aí Jesus disse, você só acredita vendo? Agora vai ter que tocar. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Misericórdia não, agora você vai ter que tocar. Você só acreditou vendo. Melhor, bem-aventurado aqueles que creem sem precisar ver. Bem-aventurados somos nós que não precisamos ver a pessoa física de Jesus. Bem-aventurados nós que só ouvimos a palavra de Deus e gerou fé em nós e já estamos nesse caminho dessa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados somos nós, mas você vai ter que tocar. Tocou as feridas de Jesus. Jesus se apresentou de diversas maneiras, e na grande maioria das vezes os discípulos não reconheceram Jesus, e na grande maioria das vezes só reconheceram Jesus no final, quando Jesus some. E aí já mostra que a ressurreição de Jesus, ele ressuscitou o seu corpo, mas ele já ressuscitou já livre para usar os seus atributos divinos. Ele não só ressuscitou, como Deus ele nunca foi morto, mas como homem ele foi morto, mas ele ressuscitou como homem. E como homem ele já tinha o seu poder divino, ele já tinha os seus atributos, ele já estava usando, melhor dizendo, os seus atributos divinos a serviço da humanidade. Aparece aqui, aparece acolá na mesma hora, se apresenta do nada, some do nada, porque agora ele é Deus, agora ele estava com seus atributos divinos, agora ele pode cumprir toda a palavra de Deus. Agora ele pode ter em suas mãos todo o poder, ou todos os poderes da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então ele se apresenta aos discípulos no espaço de 40 dias. E nesse espaço de 40 dias, eu creio que ali nos seus primeiros 4 dias, foi nessa dinâmica. Os discípulos andam com Jesus e não reconhecem Jesus. No final da conversa é que eles percebem: Jesus esteve conosco. E qual é a prova que Jesus está dando que está vivo? Qual é a prova que Jesus está dando que está vivo? Porque os judeus estão dizendo que o corpo de Jesus foi tomado. Quem sabe poderia estar dizendo que também os discípulos estão alucinados. Estão dizendo que estão vendo Jesus, mas estão vendo fantasma. E eles podem usar como recurso essa ideia de que eles não reconheceram de imediato quem era que estava falando com eles. Qual era a prova de que Jesus disse: eu estou vivo e vivo para sempre? Qual era a prova que Jesus estava dando aos discípulos? E a partir daquele momento, os discípulos disseram: agora sim, se completou as profecias acerca do Messias. Agora entendemos de verdade quem é o Messias e a função e o trabalho do Messias. Qual era a prova? Eu preciso voltar. Eu poderia voltar em Mateus, eu poderia voltar em Marcos, poderia voltar em Lucas, mas eu quero voltar em João, até porque está mais fácil aí. Você só vai virar uma folha, quem sabe 2 folhas da sua Bíblia, e você vai perceber um elemento que foi sempre recorrente na apresentação de Jesus, na sua prova de que ele estava vivo. Como estavam os discípulos? Com medo. Como estavam os discípulos? Angustiados. Como estavam os discípulos? Tristes. Aí Jesus se apresenta a Maria Madalena, capítulo 20 do Evangelho segundo João, a partir do versículo 11, e tem aquele evento do anjo, as portas do túmulo abertas, a pedra afastada, os soldados meio como barata tonta, sem saber o que aconteceu, e Maria começa a chorar. Além de matar o meu Senhor, ainda rouba o corpo dele. Começa a chorar. Aí aparece um homem na frente dela e diz: mulher, por que choras? É meio estranho, né, irmãos? Você chegar num cemitério e chegar para uma pessoa e perguntar: por que você chora? Às vezes a pessoa já morreu, tem 20, 30 anos, mas se está no cemitério, próximo a um túmulo, é porque está lembrando de alguém muito querido. E chorando. Aí chega Jesus, que ela não reconhece que é Jesus, e pergunta: por que você chora? Essa não era a primeira vez que Jesus chegava num ambiente de morte e perguntava à pessoa mais importante, que tinha o maior direito de estar chorando: por que você chora? Ele já tinha se apresentado à mulher, a viúva de Naim, e chegava: por que você está chorando? Eu estou chorando porque eu sou viúva e meu único filho está morto. Aí Jesus pega e ressuscita o jovem e restaura a felicidade e a alegria para aquela casa. Jesus disse: por que você choras? Aí Maria Madalena diz: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ou seja, Maria Madalena acreditou na conversa dos soldados. Ela ouviu Jesus dizer: eu vou ressuscitar ao 3º dia. Porque é isso que, meus amados irmãos, o terror, o pavor, o medo, é isso que a angústia e a tristeza faz. A gente não lembra por completo aquilo que nós ouvimos e aprendemos. É por isso que nós temos o Espírito Santo a nosso auxílio. Porque o Espírito Santo, ele não se apavora. O Espírito Santo não é um espírito de medo, ele sempre tem coragem. O Espírito Santo, ele sempre está lembrando: olha, lembra da palavra que você ouviu do seu pai, lembra da palavra que você ouviu do seu primeiro pastor, lembra da palavra daquela pessoa que conversou com você, lembra da palavra, aquela palavra que você estava em sua casa, no seu quarto, e você começou a folhear a palavra, e eu te chamei a atenção àquele versículo. Lembra da minha palavra que eu já ministrei ao seu coração. Porque nos momentos mais terríveis nós tendemos a esquecer de maneira clara aquilo que Jesus disse para nós, daquilo que a palavra de Deus disse para nós. Aí Jesus: roubaram o corpo dele? Disse: não, eu estou só imaginando. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Ou seja, Jesus estava atrás dela e dizendo: mulher, por que você chora?
Aí ela olha para trás, conta a história e vê Jesus em pé, mas não reconhece Jesus. Ela conta a história. Aí Jesus de novo: mulher, por que você chora? Quem você busca? Ela achou que o homem era o hortelã, aqueles que cuidavam das flores lá, das ervas. Aí ela contou de novo a história. Aí Jesus disse, agora Jesus não diz mulher, né? Tem hora que Jesus não fala homem de Deus. Tem hora que Deus não vai te chamar de servo de Deus, amigo de Deus. Tem hora que Deus vai te chamar pelo teu nome. Até o nome que você quer esconder, mas é a identidade que Deus te deu para você cumprir o propósito dele. Até esse nome que você muitas vezes quer esconder, Jesus sabe qual é o seu nome. E qual é o nome que você vai ouvindo a sua voz reconhecer que é ele. Jesus disse: Maria! Maria! Por que choras? Maria olha: Mestre, o Senhor está vivo. Aleluia, aleluia, o Senhor está vivo. Agora posso ter paz, agora posso ter alegria. Aleluia. No versículo 19, outra história. Os discípulos estão lá no cenáculo, já contei, os irmãos, está todo mundo lá fechado. É como se fosse aqui no tempo, toda a igreja cheia, todo mundo, tudo fechado. E até porque, irmãos, eles estavam com medo dos judeus, de entrar e começar a prender eles e a matar eles. Então está tudo fechado. Se quisesse entrar um mosquito, eu acho que não conseguiria nem entrar. E olha que lá tem mosca. Se quisesse entrar, não entrar. Está tudo cheio, fechado. E tudo fechado para não pegar. Aí do nada, no meio Ô irmãos, tinha gente que ia querer correr, mas não tem como correr porque está tudo fechado. Do nada, os discípulos gritaram, irmãos, olha para cá. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas, todos eles estavam no mar, cansados de ondas fortes. Aí do nada aparece Jesus andando sobre as águas. Do nada. Aí eles não veem porque está tudo escuro. O texto diz, está tudo escuro. Mas eles enxergam Jesus andando sobre as águas, indo em direção a eles. A Bíblia diz que os discípulos ficaram todos loucos. Gritaram de pavor. Eles não ficaram assim: ó, vem um fantasma. Não foi assim não. Os irmãos que são machistas, né? Imagina as irmãs quando estão assustadas por causa de uma barata ou por causa de um rato. Era você e eu no barco, lá com os discípulos, vendo Jesus e reconhecendo que era um fantasma. Jesus disse: não temas. Aí foi a história que Pedro andou sobre as águas. Jesus aparece do nada, no meio da congregação. Olha o texto. Chegado depois da tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Diga: alegraram. Diga: alegraram. Vendo o Senhor. O apóstolo João, ele não dá muito detalhes como Lucas, como Mateus, como o próprio Marcos, que mesmo sendo contido em alguns eventos é detalhista. Mas pare para pensar, eles estão com medo, eles estão fechados, não querem ser surpreendidos. Do nada, alguém chega e diz: paz seja convosco. Só que vocês estão achando que eles já se alegraram no Senhor do nada? Se o Senhor chegou com paz seja convosco, é que o Senhor sabia que estava tudo com medo. Estavam todos impacientes. Mas eles só se alegraram depois que perceberam que era Jesus que estava falando. Nos outros textos que você pode olhar, eu posso dar para os irmãos, é Lucas capítulo 24, versículo 33 a 43. Você vai ver lá o que eles fizeram. Qual é a prova que Jesus está dando que está vivo?
que Lucas está falando para Teófilo, que ninguém sabe o quem é, que está falando, olha, ele se apresentou vivo, e ainda provou que estava vivo. Os judeus estão falando que os discípulos roubaram o seu corpo. Os judeus estão espalhando que eles estão vendo fantasma, mas Jesus se apresentou no espaço de 40 dias vivo, mas não se limitou a se apresentar vivo. Ele também se fez questão de provar que estava vivo. Qual era a prova de que Jesus estava mostrando aos discípulos? Eu estou vivo. A prova é essa, é o reino de Deus. A respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é a roupa que você veste, o reino de Deus não é esse templo onde nós estamos reunidos. O reino de Deus é paz, alegria, amor, justiça, aleluia. O reino de Deus é você ter paz até com uma arma na sua cabeça. O reino de Deus é você ter alegria com todas as formas, com tudo dizendo para você ficar triste. O reino de Deus é para você querer justiça até quando a justiça é contra você. O reino de Deus é essas coisas. Porque Jesus provou que está vivo. Maria Madalena, não sei chorar assim, chorando. Aí Jesus disse: Maria. Ela: oh, meu mestre. Maria, não me impeça de trabalhar, porque eu tenho que fazer muita coisa ainda, Maria. Mas eu estou vivo, Maria. O coração de Maria se alegra. Não é fantasma, aleluia. Não é alucinação, aleluia. Não é invenção. Eu estou vendo o Messias na minha frente. Mas mais do que isso, a paz que só Ele pode dar, eu estou sentindo na minha vida. E há uma alegria em meu ser. Qual é a outra característica da prova que Jesus está provando que Ele está vivo? Maria vai dizer aos seus irmãos que eu estou vivo e que eu vou encontrar com eles. Vai dizer aos seus irmãos que eu estou vivo. Estão todos enlutados, mas eles precisam de uma palavra, uma boa nova, o evangelho verdadeiro. Eu estou vivo. E ela, com coragem, não temeu mais soldado, não temeu mais judeu querendo prender aqueles que seguiam Jesus. Com coragem, ela começou a anunciar aos irmãos, aos seus irmãos, que Jesus estava vivo. Caminho de Emaús, os homens estão tristes, cabisbaixo, e quem sabe indo para Emaús para se esconder. Chegam em Emaús, reconhece que Jesus andou com eles, partiu o pão com eles. A paz voltou. A paz já estava lá desde quando Jesus está começando a contar as histórias. Jesus está ensinando a eles. Eles não reconhecem que é Jesus, mas não precisa reconhecer a pessoa, só precisa reconhecer a palavra. E Jesus é a palavra, aleluia. A palavra já ardia no coração deles. Os temores começaram a sair, a inquietação começou a sair, a tristeza começou a sair. Quando chegou lá no ápice, Jesus disse: fez que ia. Jesus sabe fazer isso, né? Fez que ia adiante. Não, fica aqui conosco. Eu só vou ficar até o tempo de vocês entender quem é que está falando com vocês. Jesus partiu o pão, abençoou, e eles viram: Jesus está vivo. Na mesma hora, eles não ficaram parados. Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Na mesma hora saíram da toca, saíram do esconderijo e voltaram para Jerusalém para anunciar: eu vi Jesus vivo. Qual é a prova de que Jesus está vivo? Jesus está lá com os 12. E nessa conversa com os 12 e os outros que estavam no cenáculo, falaram: vocês precisam ficar em Jerusalém. Quantos me ouvem? Digam amém. Vocês precisam ficar em? Aonde? Irmãos, a gente canta: Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro e de cristal. Acho que é assim a música. Vocês já viram que não é minha área. Então, a gente canta isso. Mas naquela época, Jerusalém era o pior lugar para os judeus, para os discípulos de Jesus estarem.
Jerusalém era o pior lugar para os discípulos estarem. Veja que quando Paulo começa a perseguir, ele começa a ir a Jerusalém, ele pede autorização para ir a Damasco. Damasco naquela época não estava sob domínio total dos judeus. Se eles estão saindo da sua jurisdição, pedindo autorização para caçar, prender e até matar os seguidores de Cristo, imagine no centro, Jerusalém. Jesus disse para ele: olha, paz seja convosco. É com a mão direita, né? Paz seja convosco. Oh, Jesus, o Senhor está vivo, que bom que o Senhor está vivo. E agora como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu vou ter que ir para o céu. Como eu disse, é para vocês. Eu disse para vocês que eu ia ter que subir. Só que vocês vão ter que ficar aqui. Vocês vão ter que ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus não disse quantos dias. Na prática a gente sabe hoje que foram 10 dias. Mas Jesus não disse que eram 10 dias. E veja que começou, segundo os historiadores, começou com 500. E no 10º dia, quando o Espírito Santo desceu, tinha 120. Ou seja, alguns até começaram, mas começaram a ouvir: rapaz, estão falando ali que vão pegar nós. Aí já foi mais um. Rapaz, estão falando ali que vão prender Pedro. Eu não quero ver Pedro ser preso não. Já foi mais um caindo fora. Rapaz, estão falando que vão me pegar. É ruim que vão. Já foi mais outro caindo fora. Nessa conversa sobrou 120. Aí veio o Espírito Santo. Todo mundo sabe a história, dia de Pentecoste. Por isso que nós estamos falando, chamados de pentecostais, porque foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus. A igreja de Cristo foi inaugurada oficialmente, os laços da inauguração foram abertos. Aí o Espírito Santo desceu, encheu todos eles. Eles falaram em línguas estranhas, eles ouviram a voz de um de cada outro, eles começaram a ver coisas maravilhas, fogo na cabeça de cada um. Eles começaram a ver, começaram a ter a conexão que estudamos ontem, começaram a voltar a ter aquela conexão que o homem mais não tinha com Deus. Começaram a voltar a ter e se alegraram, se encheram, começaram a falar em outra língua, começaram a falar glória a Deus, aleluia. Eles estavam lá, até podiam estar começando com medo, mas encerraram com coragem. Perguntaram depois: que história é essa que vocês estão fazendo zoada aqui? Vocês passaram 10 dias quietinhos e agora começaram a fazer zoada? Zoada não, nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque aquele Jesus que vocês mataram, Ele ressuscitou, e todas as suas promessas são reais nas nossas vidas, e se cumpriu hoje, aleluia, o que foi predito pelos profetas. Pastor, qual é a prova que Jesus está dando que Ele está vivo? Não bastava Ele se apresentar? Bastava, mas teve muitos que não reconheceram. Qual é a prova? Paz, alegria e coragem. Paz, alegria e coragem. Quem tem Jesus, quem sabe, quem tem a prova de que Jesus está vivo, não tem medo de adversidade, não se apavora com qualquer coisa, aleluia, e não se entristece com qualquer problema. Quem tem a certeza de que Jesus está vivo, quem já recebeu a prova que Jesus está vivo, tem uma mentalidade diferente, tem uma forma de ver diferente. Veja o apóstolo Paulo é rabino, é também mestre como Jesus, foi formado junto aos pés de Gamaliel, mas conhecia, foi no mesmo tempo que Jesus está ensinando. Ele está perseguindo os seguidores de Cristo, porque achava que estava certo, aí achando que Jesus está morto. Aí Jesus se apresenta para ele, num clarão, que ele não via ninguém, só ouviu a voz: eu sou a quem você está perseguindo. O homem que perseguia passou a ter paz, alegria, coisa que ele não sentia antes, aleluia, e passou a ter coragem de se tornar perseguidor também. Porque é isso que acontece quando Jesus prova-nos, quando nós temos, melhor dizendo, a prova de que Jesus está vivo. Porque o que muda na vida das pessoas, de um cristão, é ele ter a certeza: Jesus está vivo.
Esta é a pregação do Evangelho. Jesus está vivo. Está vivo? Se está vivo é porque morreu. Morreu de quê? Morreu morte de cruz, morte humilhante. Morreu por quê? Morreu por causa dos meus pecados. E o que é que ele fez enquanto estava vivo? Ele curou, ele abençoou, ele fez milagres, ele ensinou, ele fez maravilhas, ele fez sinais, ele fez um monte de coisas, só fez o bem, nunca pecou. Mas ele diz: eu vou lá me tornar pecado, eu vou lá para perdoar os pecados da humanidade, eu vou lá restaurar a conexão do homem com Deus, eu vou lá voltar a fazer com que o homem seja amigo de volta para Deus. Aí morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, passou pela cruz, passou por uma virgem. Sendo Deus, se tornou limitado. Sendo Deus, podendo usar todos os seus atributos, usou os atributos do Espírito Santo. Sendo o Todo-Poderoso, não se quis dizer como um Todo-Poderoso. Ele morreu, mas ressuscitou. E não é como Lázaro, que ressuscitou ao quarto dia, foi ressuscitado, melhor dizendo, por Jesus no quarto dia. Você se lembra da história? Quarto dia, Jesus se apresenta, manda tirar as pedras, e manda Lázaro, vem para fora, e Lázaro sai lá, todo enfaixado, pulando, porque estava todo enfaixado ainda. Só que Lázaro morreu de novo. Está esperando o que Maria disse. A segunda ressurreição, no caso dele a terceira. Mas Jesus já está vivo. E não vai morrer mais não, irmãos. Jesus está vivo e vive para sempre. Aleluia. E qual é a prova, irmãos, que Jesus está vivo, irmãos? Para sustentar uma palavra dessa, de que Jesus está vivo por mais de 22 anos depois, nós estamos dizendo: Jesus está vivo. Qual é a prova? A prova é que Ele se apresenta a cada um, derrama a sua paz, ministra alegria e encoraja-nos a viver uma vida santa diante de um mundo de trevas. Dá-nos coragem para viver como luz no meio das trevas. Dá-nos coragem para sermos sal em um mundo apodrecido. Aleluia. Como é que Jesus está vivo? Como é que pode dizer que Jesus não está vivo, se esse povo de si só não tem condições de fazer essas coisas? Mas Jesus tem. Jesus tem. Jesus está vivo. E de muitas maneiras se provou vivo. Você já tem a prova de que Jesus está vivo na sua vida? Você precisa de prova para saber que Jesus está vivo? Jesus precisa aparecer em você num clarão, ou você já tem certeza? Jesus está vivo. Porque quem tem certeza que Jesus está vivo, tem prazer de seguir e obedecer a Ele. Porque esse Jesus que já provou que está vivo, também já mandou o Espírito Santo. E Ele está passeando em nosso meio, dentro de cada um de nós, movendo-se, mostrando e confirmando a palavra. Conforme o próprio Senhor Jesus disse, que o Espírito de Deus confirma com o espírito humano. O teu espírito confirma dentro de você que Jesus está vivo. Esta é a prova de que Jesus está dando: eu estou vivo. Aleluia, aleluia. E Ele disse: eu vou voltar para vocês, lembrem-se de mim até que eu volte. Quando eu voltar, eu vou fazer uma nova ceia. Mas dessa vez não vai ser os presbíteros, não vai ser os pastores, não vão ser os diáconos, vai ser eu mesmo que vou servir a vocês. Você está esperando você tem certeza dessa esperança? Você já tem no seu coração a certeza de que Jesus está vivo? Você já tem essa certeza de que o Rei dos Reis está vivo, está à direita do Pai intercedendo por nós, está em nosso meio? Porque Ele disse: quando dois ou três de vós estiverem em meu nome, aqui tem muito mais do que três, está no nome dEle, Ele estaria em nosso meio. Aleluia, aleluia. Ele está aqui. Ele pode provar nesta noite, nesta manhã, alguém que não tem certeza de que Jesus está vivo, alguém que está triste porque ainda não recebeu a prova na sua vida de que Jesus está vivo. Ele pode nesta manhã provar a você, porque Ele está aqui no meio da congregação. Ele está aqui em nosso meio. Ele está aqui, aleluia. E o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas para provar que Jesus está vivo. Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus.